Bom, o objetivo hoje é discutir a questão do BPO, Business Process Outsourcing, terceirização, é, terceirização de processos na área de telecom. Bom, o primeiro ponto a gente tem em mente é que a questão da capacidade gerencial é sempre um recurso escasso em qualquer organização. Então, essa noção de terceirizar processos normalmente vem nesse contexto da dificuldade em gerir tais processos. Os argumentos no sentido de fazer essa terceirização normalmente são no sentido de essa atividade não é nosso core business, a gente precisa de alguém especializado que cuide desse processo. Isso vai ser melhor executado por alguém focado exclusivamente nesse tipo de assunto. Ou isso vai ficar mais barato porque há como compartilhar recursos. Ou seja, a linha argumentativa assume que de alguma maneira o processo terceirizado vai ficar mais barato, vai ficar melhor executado ou ambos. No contexto específico, isso é válido para terceirização na área de TI de uma maneira geral, mas e na área de telecom de uma maneira mais específica, nós temos essa questão sempre na cabeça das pessoas. O diretor de TI sonha em poder terceirizar toda a área de infraestrutura. O gerente de infraestrutura pensa em terceirizar toda a área de telecom. E o gerente de telecom normalmente pensa em terceirizar alguns processos que ele acha que não são muito afins na sua área. Bom, essa questão de terceirização já, vez por outra, está na moda, sai de moda, quer dizer, é uma coisa que vai e vem, e que a experiência mostra que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existem prós, existem contras, e tudo depende muito das circunstâncias e do contexto da organização. Aqui há de se ressaltar também o seguinte, que não há muito sentido em ser contra ou a favor terceirizar. Praticamente toda grande empresa terceiriza em alguma medida alguns dos processos, já terceirizou, internalizou. Essa coisa ela tem uma dinâmica e que pode ter prós e contras, como disse, ter um momento certo, um momento de depende das circunstâncias da empresa. Não há de se ter uma posição formada em definitivo sobre ser uma coisa boa ou ser uma coisa ruim. Depende de uma série de questões. Agora, um ponto fundamental que a gente tem que ter em mente é o seguinte: terceirização de processos, de uma maneira geral, mas na área de telecom em especial, não é uma coisa simples de fazer de forma bem feita. Isso acontece em função de 4 macrofatores, vamos dizer dessa maneira. O primeiro deles é que para terceirizar um processo de forma adequada, é necessário que esse processo seja bem mapeado, bem estruturado. E na maior parte das vezes, isso não é fato. E quando se terceiriza, se espera que o terceirizador mapeie, desenhe, organize esse processo e aí passe a operá-lo, o que muitas vezes ele não faz. O segundo fator que também faz que muitas vezes essa terceirização não funcione bem é que quando os gestores desse processo dentro da empresa cogitam em terceirizar um processo, eles adotam uma postura do tipo jogar esse processo para alguém, no colo de alguém. Ou seja, eu quero me livrar desse problema, eu jogo isso para alguém fazer da maneira que for. Isso acaba
gerando uma série de problemas, porque, na verdade, esses processos eles têm que ser organizados e eles têm ponto de comando e controle que são afetos à empresa. Então, muitas vezes não dá para simplesmente jogar no colo de um terceiro para executar e achar que vai dar tudo certo. Isso raramente acontece. O terceiro problema é que muitas vezes há um conflito de interesse entre o terceirizador e a própria organização. É o caso, por exemplo, de auditoria de contas. Se o auditor atuar de uma forma muito boa, no sentido que é o terceirizador do processo, atuar no sentido de reduzir de forma permanente os erros, a própria razão do processo existir, ou a própria razão dele ser terceirizado, deixa de existir. Então, é uma circunstância em que a empresa contratada para assumir esse processo tem um conflito no qual, se ela executar essa tarefa muito bem, ela diminui a importância do processo e a razão de ser dele ter sido terceirizado. E um quarto grupo de razões, de questões, digamos assim, é as expectativas irreais em relação a processo. Porque muitas vezes, se você está, por exemplo, terceirizando um processo em que o pessoal que você está usando para trabalhar dentro da sua empresa, eles vão ser dedicados à sua organização. Na prática, você está apenas colocando uma camada de gestão em cima de pessoas que vão continuar trabalhando basicamente sob o seu comando dentro da sua infraestrutura. Esses camaradas vão possivelmente custar a mesma coisa, vão ganhar menos e normalmente vão ser profissionais menos qualificados. Quer dizer, esse é um problema que muitas vezes permeia essa questão. Então, esses 4 itens, quando eles atuam, às vezes os 4 juntos, ou às vezes 1 ou 2 deles, eles tendem a fazer com que um processo de terceirização não funcione, não fique bom. Isso não significa dizer que isso é absurdamente difícil de implementar. Não é isso. É apenas que você tenha que estar atento a essas questões ao fazer isso. Outra coisa que é importante ter em mente é o seguinte, é que às vezes a empresa está fazendo um trabalho in-house tão ruim que, mesmo com todos esses problemas, uma terceirização já é uma melhoria em relação ao que é feito hoje. E mesmo que o processo terceirizado ele custe mais, só o fato dele funcionar já é válido, porque às vezes in-house o malefício que está se tendo em função da coisa não funcionar direito é tão grande que, mesmo que você pague mais para um terceiro fazer, já é uma situação melhor do que a situação com o processo sendo desenvolvido em casa. É claro que isso aí é uma visão um pouco, digamos, como diz, derrotista, porque parte do pressuposto de que você não poderia melhorar esse processo in-house, mas na prática, muitas vezes, terceirizar é uma boa coisa porque resolve o problema, mesmo que não da forma ideal ou no patamar ideal. Né? Outro ponto interessante na questão da terceirização é o seguinte, quanto mais compartilhado é o processo com outras organizações, mais chance de você ter um patamar de serviço bom. Por exemplo, se você vai terceirizar o serviço de NOC, como uma empresa que tem um NOC gigantesco, presta serviço para uma série de outras empresas, a tendência é que você tenha um padrão de serviço compatível e a um custo talvez menor do que você teria in-house. Por outro lado, no outro extremo, se você vai terceirizar uma tarefa que vai ser desenvolvida por pessoas dedicadas dentro da sua empresa e que trabalham quase que sob sua supervisão, possivelmente o único ganho é o ganho gerencial dessas pessoas em termos administrativos,
porque na prática você vai pagar a mesma coisa ou até um pouco mais e esses indivíduos vão ganhar menos, você vai ter indivíduos menos qualificados, quer dizer, a probabilidade dessa questão ficar do mesmo tamanho ou até pior é grande. Em relação, é claro que nesse caso que eu estou mencionando, se o terceirizador realmente atuar organizando o processo em si, provendo métodos, procedimentos, sistemas, às vezes ele consegue uma produtividade, uma qualidade de serviço melhor, ainda com indivíduos que individualmente sejam piores. Sobre esse processo, essa questão toda de outsourcing, de uma maneira geral, mas em especificidade de telecom, eu sempre me recordo de um ditado que diz o seguinte: processos devem ser feitos por gênios, organizados por gênios de tal forma que qualquer idiota possa executar. Não planejados por idiotas de forma que apenas gênios consigam fazê-lo funcionar. Então, no fundo, se você detalhar o processo, organizar passos, passo a passo, procedimentos, se você organizar o fluxo, você consegue executá-lo in-house ou terceirizá-lo de forma muito mais fácil. Ao passo que se você não fizer esse tipo de trabalho, você vai tender a ter problemas, seja com ele internalizado, seja com ele contratado com um terceiro. Essa questão de outsourcing pode ser benéfica. Ela, de forma alguma, eu estou advogando que não possa gerar grandes benefícios, ela pode agregar muito valor, mas tem que ser feito com cuidado e com atenção a esses pontos relacionados aqui.